na reta final, né, vamos aqui fazer um pouco mais de questão. Essas questões são de conhecimentos bancários e são da última prova do Banco do Brasil. Então é exatamente, e que foi da Cisgran Rio. Então é exatamente esse nível de questão que vocês vão encontrar na prova, tá? Se você vem acompanhando o canal desde o início, pode ser que tenha uma outra questão que você já tenha visto, mas de toda forma, veja aqui a resolução, que isso vai servir como revisão, tá? Aqui, gente, vamos acelerar, tá? A gente já está na reta final, não tem mais espaço assim para quem está cansado. Aqui é gás total. Então, as questões estão no grupo do Telegram, que sempre fica aqui na descrição, tá? Então, jogando bem aberto para vocês. Se você clicar, tem a descrição. Fácil de achar. Resolve e volta. Eu vou direto para a resolução. Eu não vou ficar aqui lendo texto, nada disso. Vamos com tudo agora, tá? Vocês precisam se esforçar, então vai lá, faz a questão e depois volta aqui. Eu não vou ficar perdendo muito tempo fazendo leitura de questão grande, beleza? Então, combinado isso, vamos para o que importa. E essa questão daqui ela é bem simples, tá? O comando dela é esse daqui. Associa as linhas de financiamento disponibilizadas pelo Banco do Brasil às características. Então, eu vou ter um conjunto de linhas de financiamento e um outro conjunto de objetivo e característica. Para ficar mais fácil, vou até criar um outro slide dividindo. Então, beleza, eu entendi o comando da questão, eu vou fazer. Dica de prova. Sempre que você pegar uma questão que as alternativas sejam assim, de associação, esquece primeiro as alternativas, faz a associação e depois a gente vai encaixando. Tá? Se você tiver alguma insegurança, não souber a questão, aí você pode olhar as alternativas para tentar eliminar. Mas primeiro tenta fazer a prova, tá? O conteúdo não está difícil. Vem comigo. A primeira linha é sobre custeio agropecuário. Custeio, né? A gente viu que isso é aquela parte do início, né, da produção, é realmente o que o produtor rural vai gastar para fazer a safra, para engordar o boi, é a parte realmente da sua produção. E aqui, né, a única letra que fala isso é a letra R, né, letra R. Ela fala de crédito destinado à cobertura das despesas do dia a dia, à produção das atividades agrícolas e pecuárias. Então, aqui, eu já sei que é a letra R. Tá? 2. Pronamp investimento. Você até pode não saber, né, o que é Pronamp. Você até pode saber o que é Pronamp. Você sabe o que é investimento. Né? A gente estudou o que é investimento. Então vamos tentar achar aqui alguma questão de investimento. E lembrando que Pronamp, né, é um programa nacional que ele apoia o médio produtor rural. Bacana? Então vamos ver aqui. P. Crédito destinado à aquisição de produtos, né, agropecuários diretamente de produtores e tudo mais. Não tem aqui a palavra investimento. Crédito para financiamento de inovações tecnológicas nas propriedades rurais. A letra Q, né, ela fala de financiamento para inovações tecnológicas. Seria uma espécie de investimento, né? Inovação tecnológica, ela vai se perdurar por muito tempo, tá? Mas vamos ver. R a gente sabe que não é. S, crédito rotativo. Crédito rotativo a gente sabe que não é, né? Crédito rotativo é aquele fluxo de caixa. E letra T, crédito para financiamento das despesas de investimento, então que fala propriamente de investimento, destinado ao médio produtor rural. Então, o pronome fala exatamente disso, do médio produtor rural. Então, aqui a associação correta é com a letra T. Então, já tem aqui que 2 é a letra T. Bacana? 3. Financiamento de garantia de preços ao produtor. Essa é uma linha de crédito que a gente não estudou no curso e que praticamente você não veria em nenhum curso, tá? É muito específica. Então você não saberia, tá? Em fluxo normal você não saberia
qual que é a resposta da 3, tá? Você não saberia. 4. Agronegócio giro. A gente viu que giro, a gente está falando de capital de giro. E capital de giro tem a ver com crédito rotativo. Então aqui o 4 também fácil. Letra S. Então perceba, a 3, no fluxo normal de estudo, tá, com o que tinha disponível de conteúdo gratuito na internet, dificilmente você saberia o que é o FGPP, mas você conseguiria saber essa e essa. E vamos ver se daria para responder? Tá, vamos ver se daria. Tipo, aqui, ó, um R, aqui tem um R, a letra B, né? Tem 2T, que eu sei que tá certo, 3 eu não sei, eu pulo, 4P. 4 eu sei que não é P, 4 eu sei que é S, tá? Que é essa daqui, a letra B. A letra C fala 1R, 2T, 3 eu não sei, 4S. Então, correta a letra D. Perceba que mesmo sem saber o que é FGPP, eu saberia responder. E, né, por questão aí de curiosidade, FGPP é crédito destinado à aquisição de produtos agropecuários diretamente de produtor rural, tá? Como diz, né, aqui na alternativa, né, seria a letra B, tá? Não teria como vocês... essa informação não foi disponibilizada em nenhum curso gratuito, somente numa resolução de questões que a gente fez aqui em outro vídeo, mas mesmo sem você saber, você conseguiria responder através das outras 3, tá? Então, se você, lá na hora da prova, se deparar com alguma coisa que você não conhece, algo do tipo, vai resolvendo com o que você sabe, que tem grandes chances de você acertar na prova. Beleza? Seguindo aqui. Aqui é fácil, né? Fixação de diretrizes e normas concernentes à política monetária e credícia cambial. Fixação de diretrizes. Isso aqui é coisa de quem tem poder, de quem tem poder, né? Quem tem poder, quem manda é conselho. A gente viu isso. Quem manda é conselho. Então, né? Questão fácil. Conselho Monetário Nacional. Tranquilo? Aqui não tem como ter dúvida, né? Sempre lembre dos verbos. Os órgãos normativos, os órgãos reguladores, eles mandam, eles fixam diretrizes, eles que dão as cartas, né? E se eu mando, eu sou um conselho. No caso aqui, a gente está falando de quem manda, né? No sistema financeiro praticamente todo, né? Estou falando de política monetária, creditícia, cambial. A gente está falando do nosso amigo CMN, tá? Questão simples. A reação dos mercados de câmbio ontem deu uma boa sinalização de qual pode ser o caminho caso Washington intensifique o tom. Aí continua. Aqui, o grande comando dessa questão, esse texto todo daqui, é aquele famoso injeção de linguiça. Tá? A grande sacada que você tem que ter aqui é ver qual que é o comando e entender como você vai fazer essa questão. Então, tem esse texto todo aqui. E o comando é o seguinte: considerando-se, no entanto, exclusivamente a matéria jornalística, o principal fator que explica a desvalorização do real é qual? Então, teve a desvalorização do real, ele está afirmando isso, né? Está afirmando isso, porque o dólar subiu, né? O dólar fechou em alta, então o real desvalorizou. Ele quer saber por quê. E aqui você tem que ter muito cuidado, porque quase tudo isso daqui, de alternativa, influenciaria no dólar. Mas ele quer saber da notícia. Então, por exemplo, a situação política do Brasil poderia influenciar na desvalorização da moeda? Poderia, tá? Poderia, sem problema nenhum. Piora das condições macroeconômicas. Poderia? Poderia, tá? Poderia também. Forte intervenção do Banco Central no mercado de câmbio, nem tanto, porque geralmente o Banco Central, quando ele faz a intervenção, né, ele faz para diminuir o valor do dólar e aumentar o valor do real, na maioria dos casos.
Mas em casos bem específicos, o Banco Central poderia também atuar para desvalorizar a moeda, apesar de não ser o comum. Tá? Aumento da oferta de divisas no mercado de câmbio. Aí depende se ele está falando de mercado de câmbio nacional ou global. Tá? Então aqui é uma alternativa que foge muito. Tá? Que é uma alternativa que foge muito. Mas a letra E fala, ó, incerteza futura e maior percepção de risco dos investidores. Quando ele fala em certeza futura, é porque aqui no texto, veja comigo, a reação dos mercados de câmbio ontem deu uma boa sensação de qual pode ser o caminho caso o Washington, né, aí que o Washington está falando dos Estados Unidos, intensifique o tom. Então perceba, Banco Central, política corrente no Brasil, situação do Brasil, tudo a gente está falando de aspecto nacional, ele está falando de algo internacional, então não poderia ser nenhuma dessas alternativas. E o tom, né, da matéria jornalística é de incerteza, pode ser, né, caso faça isso. Então aqui, letra E. Perceba que que você tendo uma boa interpretação de texto, às vezes você nem precisa entender a matéria para resolver a questão, tá? Então letra E, tranquilo. Isso daqui também é boa. Para o investidor interessado em aplicar seus recursos no mercado de ação. Opa, então aqui a gente sabe que está falando de mercado de ação. Sua rentabilidade será positivamente afetada. Pá, 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 pá. Tá? Aí marca aqui. Comando da questão. Considerando que o Ibovespa vem mostrando tendência média de alta nos últimos meses, o evento, supondo tudo mais constante, poderia representar uma reversão dessa tendência e desencadear resultados negativos. É o seguinte, então o que acontece? Aqui a gente tem o Ibovespa subindo. E ele pergunta, olha, se continuar tudo ok, o que daqui pode acontecer, né? Qual dessas alternativas daqui pode acontecer para fazer com que o Ibovespa passe a cair? Então, veja comigo, quando a gente está falando de bolsa de valores, a gente está falando do mercado de capital. A gente estudou isso bastante. Então, aqui você tem que ter uma visão um pouco mais ampla para resolver essa questão. Tá? Você tem que pegar o teu conhecimento, a tua interpretação e um pouco de raciocínio. Vem comigo. Aumento da lucratividade média das companhias brasileiras. Eu sei que o Ibovespa é composto por empresas brasileiras. Se essas empresas começam a ter mais lucro, a tendência é que o valor dessas empresas aumente. Então, a tendência é que o Ibovespa suba e não que ele caia. Tá? Então, letra A, sem chance. Tá? Letra B, aumento da taxa de juros nos Estados Unidos para níveis superiores ao esperado pelo mercado. O que acontece? A bolsa brasileira não tem só investidor brasileiro, tem investidor estrangeiro. Se a taxa de juros lá em cima, se a taxa de juros lá fora começa a ficar mais alta, a tendência é que o investidor estrangeiro que está aqui no Brasil tire o dinheiro do Brasil e jogue lá para fora. Então, se ele vai tirar o dinheiro dele aqui e vai jogar lá para fora, ele vai ter que vender primeiro as ações dele. Então, se fizer uma força de venda muito grande, o mercado vai cair. Mercado caindo, Bovespa cai. Então, letra B é correta. Tá? Letra C, mas vamos lá, Brian. Aumento de taxa de juros dos Estados Unidos, isso aí tem a ver com câmbio, tem a ver com investidor estrangeiro, não sei nada disso. Era só você seguir por eliminação. Continuidade do processo de recuperação econômica. Se a economia está se recuperando, é positivo para as empresas. Se é positivo para as empresas, o lucro dela vai aumentar e assim as empresas vão valer mais, então o Ibovespa também sobe. Então não pode ser. Letra D, redução da taxa de desemprego. É a mesma coisa. Se está reduzindo a taxa de desemprego, é porque está tendo mais emprego. Se está tendo mais emprego, é porque está tendo recuperação econômica. Se está tendo recuperação econômica, vai ter aumento da lucratividade. Então também não é, porque seria um sinal de Bovespa para cima. E redução das taxas de juros no Brasil. Essa daqui talvez fosse a alternativa mais difícil para você entender.
Aqui ele está falando o seguinte: se reduzir a taxa de juros no Brasil, como aconteceu, por exemplo, nos últimos anos, agora não, tá? Nos últimos anos, que eu digo até o ano passado, tá? Esse ano esse ano de 2021 está um movimento contrário. A taxa de juros, a gente viu que ela afeta o CDI, que é o principal índice de renda fixa, tá? De renda fixa. O que acontece quando a renda fixa passa a pagar menos? As pessoas vão e colocam dinheiro na bolsa, tá? Coloca dinheiro em empresa, pega o dinheiro e abre negócio, tá? Então, se tem redução de taxa de juros, a tendência do Brasil, tá? A juros do Brasil, a tendência é que a renda fixa brasileira deixe, né, de ser atrativa e as pessoas passem a investir mais na bolsa. Né? Agora, em 2021, está um movimento contrário, né? Está tendo o aumento da taxa de juros. Então, a renda fixa fica mais interessante e as pessoas estão saindo da bolsa. Esse é um dos motivos do Ibovespa estar caindo, tá? Existem outros motivos, mas esse é um deles. Bacana? Tranquilo também. E por fim, a melhor questão desse Resolvendo Questões, e talvez de todos os Resolvendo Questões. Por quê? Porque isso daqui não é, tá? Não é uma questão só de conhecimento bancário, é uma questão de matemática, tá? Uma questão de matemática. A grosso modo, tá? O que a questão quer saber? Um investidor investiu 100 milhões de dólares aqui no Brasil a uma taxa de 6,5 ao ano. Só que quando ele fez isso, o dólar estava 3,25. Ele ficou um ano certinho, e ele vai agora devolver esse dinheiro para os Estados Unidos. Só que agora o dólar está a 3,20. Então, o que a questão quer saber? Juntando esses 6,5 mais essa variação do câmbio, quanto que ele realmente teve de rentabilidade, entendeu? Então, se o cara botou 100 milhões e ganhou 6,5 ao ano, só que teve a variação do dólar, o dólar valia 3,25, passou a valer 3,20. Quanto que ele ganhou nisso? Tá? E aqui, cara, olha só. Pô, Brian, que questão difícil. Se você tivesse, assim, um pouquinho de cuidado em ler, você já mataria essas três questões daqui, as três alternativas aqui. Por quê? O cara botou 6,5. Quer dizer, o cara contratou a 6,5. Só que o dólar estava a 3,25 quando ele fez isso. Bacana? Agora, o dólar está mais barato, está 3,20. Então, o que acontece? Se eu coloquei o dinheiro quando o dólar estava alto e agora eu vou devolver o dinheiro quando o dólar está baixo, pensando como investidor estrangeiro, tá, gente? Eu vim, botei aqui o meu dinheiro valia mais. Então, ele teve uma valorização cambial. Então, se ele teve uma valorização cambial, ele vai ganhar mais de 6,5, que é o 6,5 mais a valorização cambial. E as únicas duas alternativas que tem, que é mais do que 6,5, é a A e a B. Tá? Então, assim, se você não quisesse fazer a conta e tivesse que chutar, você teria que chutar pelo menos na A e B. Tranquilo, tá? Mas vamos aprender a resolver a questão e eu vou ensinar 3 jeitos de resolver essa questão, tá? Começando pelo jeito certo, tá? Que jeito certo de resolver. O que você teria que fazer? Converter os 100 milhões em reais. Então, você pegar os 100 milhões de dólares e ia converter em real. Como a taxa estava 3,25, ia dar 325 milhões. Tá? Só multiplicar. No segundo passo, você ia aplicar a taxa de 6,5 sobre os 325 milhões. Que seria essa conta aqui, 325 milhões vezes 1,065. Se você não soubesse, né, que é só multiplicar por 1,065, que já seria um motivo para puxar a tua orelha, você poderia fazer uma regra de 3. Tá? 100% é 325 milhões,
6,5% é X. Você ia descobrir e depois somar, tá? Mas percentual é só você multiplicar 1, que significa 100%, e depois da vírgula você coloca o percentual, tá? Então 0,65, porque é 6,5%, tá? Beleza. Chegando no terceiro passo, você vai transformar agora esse valor em dólar. Só que agora, né, a taxa futura, né, que é a taxa que foi concretizada a operação, foi 3,20. Então você vai pegar 346 milhões e dividir por 3,20, que vai dar 108,16406. E depois era colocar isso em percentual. Então, se ele investiu 100 mil dólares e ele ganhou 8.164 dólares, milhões de dólares, significa que o rendimento foi de 8,164, tá? Que daria a alternativa B. Caramba, né? Vou ter que fazer conta com 1 milhão, dividir tudo. Vou precisar fazer tudo isso mesmo para resolver essa questão? Calma, vem cá. Pensa comigo, tá? Meu jeito de resolver fácil. A gente está falando de percentual, tá? Quer saber percentual de rentabilidade. Então não faz diferença fazer essa conta com 100 milhões ou com 100 reais, tá? Então, com 100 dólares, desculpa. Então, sempre que eu tenho uma questão que não interfere o valor, né? Que vai ser percentual de rentabilidade, coisa do tipo, eu vou e faço com 100. Então, fazer com 100 milhões vai ser a mesma coisa. Faço com 100 porque fica mais fácil, tá? E eu não vou fazer a conversão em real. Só vou usar em regra de 3. Bacana? Então, vem comigo. Se eu botei 100 dólares com a taxa de 6,5, no final de um ano, eu vou ter 106 dólares e 50 centavos. Só que esse meu cálculo, ele não considerou a variação do câmbio. Então, cheguei a 106 dólares e 50 centavos, mas eu não fiz a variação do câmbio. Então, agora eu vou fazer a regra de 3. Então, se eu tenho 106 dólares a taxa 3,25, quantos dólares eu vou ter a taxa de 3,20? E aqui você tem que entender, fazer a regra de 3 e saber que tem aquela que é inversamente proporcional. Então, aqui o que acontece? Quanto maior for a taxa, né, quanto maior for a taxa, se a taxa fosse, por exemplo, 3,30, 3,40, 3,50, menos dólares eu conseguiria comprar. Entendeu? Porque quanto maior a taxa, né, maior o câmbio, menos dólar eu consigo trocar. Então, sempre que você tem uma regra de 3 que é inversamente proporcional, você tem que inverter. Então, eu vou jogar esse para baixo e esse para cima. E fica assim. 106,50 está para 3,20, como x está para 3,25. Né? Aí, na regra de 3, você multiplica cruzado. 106,50 vezes 3,25 daria 346,125, dividido por 3,20 daria o mesmo valor, né? 108,164, fazendo percentual 8,16. Tá bem tranquilo. E tem um jeito ainda mais fácil. Eu vou partir, né, da premissa, tá? Da premissa de que eu converti os 100 dólares na taxa de 6,5, então eu sei que eu tenho 106,50. E como que eu faço a equivalência de taxa? Eu pego 3,25, que é a taxa que a primeira taxa, vamos chamar assim, né? A taxa de quando o dinheiro veio, e 3,20 de quando o dinheiro foi. Dividindo 3,25 para 3,20, eu chego a esse número. Eu pego esse número, multiplico pelos 106,50 dólares, porque eu vou estar aplicando a equivalência do câmbio ao meu dinheiro, tá? E eu chego a 108,16, 8,16, que é aproximadamente 8,2, tá?
Essa conta daqui eu só pude fazer desse jeito porque o comando da questão diz que é aproximado, tá? Se o comando da questão não falasse que era aproximadamente, eu tinha que fazer desse jeito para chegar no valor exato, tá? Você pode ver aqui que mudou uma casa decimal, né? Tem mais uma casa decimal, tá? Como falou que é aproximado, eu poderia fazer essa conta daqui tranquilamente. Só dividir 3,5 por 3,20 e multiplicar por 106,50. Tá aqui. Lembrando, 106,50 por quê? Porque eu peguei os $100 e já apliquei a remuneração. Tá? Questão difícil essa. Questão difícil essa. Mas se você sabe regra de 3, eu tenho essa filosofia. Você sabe regra de 3, sabe aplicar quando tem a inversão, quando não tem inversão, e você consegue interpretar o texto, você acerta praticamente todas as questões do nível médio de matemática. Praticamente todas, tá? Não são todas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo também vai ser de resolvendo questões. Tá? A gente vai pegar mais forte nisso agora nessa reta final. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Um forte abraço.